E já estamos de volta, você nos acompanha em mais um programa pela sua TV Unesp, TV FAMESP, onde a gente conversa com as pessoas que estão produzindo, estão direcionando ações importantes para cuidar da nossa saúde, do nosso interior, né, da nossa região, onde nós falamos aqui pela FAMESP, Botucatu, Itapetininga, Tupã, Bauru, né, cidades que estão aí sendo acolhidas por projetos que a FAMESP acaba encampando. Mas hoje eu converso com Antônio Rúgulo Júnior. Primeiro, Antônio Rúgulo Júnior, depois doutor, depois gestor. Esse é um processo importante que a gente vai conhecendo. E para conhecer o gestor, a gente precisa conhecer quem é Antônio Rúgulo Júnior. Mais uma vez, eu quero fazer essa pergunta, né? Eu sempre gosto de começar um programa falando assim: antes do Antônio Rúgulo Júnior, médico, professor, gestor, teve o Antoninho, né? O jovenzinho lá atrás, né, doutor? Quem é esse menino que nasceu em Laranjal Paulista, que depois se tornou médico e aí gestor e construiu uma história na medicina? Difícil, hein? É muita coisa, né? Mas Muita é boa coisa, né? lembrança. Sim. Bom, eu sou nascido em Laranjal Paulista, vivi meu primeiro ano de vida lá em Laranjal e a infância minha foi em Piracicaba, né? É, e depois a adolescência em Sorocaba. Bom, esse menino foi um menino normal até agora, né? Eu nasci em Laranjal, não foi em hospital, foi com parteira, né? E depois meus pais mudaram para Piracicaba, fui para lá e entrei no primário lá em Piracicaba, daí a gente foi morar em Sorocaba e em Sorocaba eu passei a minha vida até entrar na faculdade. Adolescência toda lá e entrar na faculdade, vim fazer faculdade de medicina em Botucatu, na Unesp, né? E de lá não saí mais, né? Terminei a faculdade, fiz residência lá em Botucatu mesmo, em que pese eu ter passado, graças a Deus, em outros lugares, e também, quando eu morava em Sorocaba, tinha a PUC de Sorocaba, né? Medicina. Eu prestei a PUC e prestei Botucatu. E passei nas duas faculdades, eu não queria fazer capital, fiz só no interior, nas duas faculdades, mas o pessoal de Sorocaba, que eram professores meus de cursinho, orientaram que eu deveria vir para Botucatu. Nem conhecia Botucatu. E eu já me inscrevi em Botucatu por orientação deles, depois que eu vim conhecer a cidade. Aliás, eu conheci a cidade quando eu vim fazer minha inscrição, né? E fiz a faculdade lá, residência, pós-graduação eu fiz fora, né? Fiz em São Paulo, na Unifesp, né? Na universidade. E o doutorado fiz em Botucatu também. E trabalhei a vida inteira na neonatologia. E aí de um tempo para cá, em 2012, isso, o secretário de saúde, o Dr. Giovanni Serri, que é professor na USP, né? Meio que, assim, intimou eu vir para Bauru para assumir o hospital de base de Bauru, a maternidade primeiro, né? Que estava na mão de uma organização, uma associação com problemas. Vários problemas na cidade. Essa é uma história longa, a gente não vai lembrar ela. E eu tinha tido a experiência recente de ter sido superintendente do HC de Botucatu, né? E ele achou que eu tinha perfil para assumir e levantar essa maternidade. Como eu já trabalhava na maternidade em Botucatu, na UTI neonatal, que eu ajudei a criar a UTI neonatal, e fiquei responsável por ela por vários anos, uns 15 anos, eu aceitei o desafio, mas falei para ele que era só para
botar para funcionar a maternidade, e depois eu queria voltar Isso foi para em minha 2012, né? queria voltar na carreira universitária. No meio do caminho, ele falou: não, você precisa assumir também o hospital de base, né? E aí eu acabei aceitando o desafio, mas com a mesma proposta de que, ó, assim que tivesse tudo em ordem, eu voltaria. No fim, eu fui ficando, assumimos o Manuel de Abreu também, e a FAMESP virou Organização Social de Saúde, começou a fazer contrato direto com o Estado, né? E hoje a gente tem 8 contratos de gestão com o Estado, e assim, eu fiquei algumas noites, Reginaldo, sem dormir direito, preocupado de eu deixar de ser médico, aquilo que eu quis. Eu ia perguntar como, né, assim, pra mim, o médico é como se fosse um sacerdócio, né, uma escolha, uma coisa, né, que é cuidar de vidas, é transformar. Como é lá, sair desse processo, né, da medicina e ir para a gestão, né, trocar mesmo, né, a gente vai Mas viver, por mais conhecimento que se tenha, né, é uma inversão de papéis, né. sim, mas ainda bem que é gestão na área da saúde, né? E minha desculpa para isso era a maternidade, que eu trabalhei a vida inteira na maternidade, e foi proposto à época uma reforma, né, da maternidade, de que eu participei de todo esse processo, e inclusive na reforma, que ia custar quase 20 milhões, não estava previsto aumentar o número de leitos de UTI neonatal. Bati muito na secretaria, consegui aumentar de 9 que tinha para 17. A importância de ser um médico com experiência, né, e a ação no processo, né, para poder provar também que é necessário, né, doutor? Sim. Porque estava só no papel, não tinha uma visão igual a gente tinha, né? E imagine 9 leitos de UTI neonatal para essa região aqui, é muito pouco. Hoje tem 17 e não é suficiente ainda, né? E lembrar que só tinha Botucatu e aqui, não tinha mais leitos de UTI neonatal na região. Mas deu certo, a maternidade foi reformada, hoje ela tem os 17 leitos, super bem equipada, ela não perde para nenhuma UTI e nem a maternidade privada. Nossa UTI neonatal tem tudo que você imaginar de equipamentos. Vou resgatar uma entrevista que fiz na maternidade com a mãe de um bebezinho que estava lá na UTI neonatal, né? E ela disse claramente assim, ó, nós temos plano de saúde, mas optamos por aqui pelo atendimento da maternidade. Sim. Então, o que você está falando corrobora com toda essa informação, né? Porque as escolhas também passam por esse processo. Por mais que tenha um plano de saúde, o atendimento que ela está tendo ali com o filho dela na maternidade, ele é talvez superior ao que ela fosse ver em outros locais. Isso na fala dela, que está vivenciando todo o processo, né? E aí demonstra o quão cuidado que vocês tiveram nesse processo de implantação da nova maternidade, né? Porque ela foi totalmente reformada, né? Sim. E a gente mudou um pouco também, Reginaldo, não só a questão de área física e de equipamentos, mas a cultura da maternidade, né? Pra você ter ideia, a UTI neonatal, quando a gente assumiu, não tinha praticamente neonatologistas, eram pediatras. Nada contra o pediatra, mas existe uma especialidade de neonatologia. Aí eu convidei uma residente, ex-residente, para vir aqui para tomar conta da maternidade, residente da ANEL, né? Ela aceitou e devagar a gente veio trazendo os egressos de lá de Botucatu, que fizeram residência lá, até alguns de Ribeirão Preto, né, que fizeram NEO lá em Ribeirão, pelo contato que a gente tinha, né, com as outras universidades. Hoje, praticamente todos os profissionais da neonatologia são neonatologistas. Olha aí, isso é a diferença. Né? Isso melhora, sim, a qualidade do atendimento, né?
Repito aqui, sem desmérito a pediatra, porque o Sim. neonatologista é um pediatra, né? Isso eu falo, ter uma especialidade a mais que proporciona um melhor serviço, né? Exato. E a gente vale lembrar aqui que a maternidade Santa Isabel, ela não atende só a cidade de Bauru, né? Tem uma parte das mamães, dos bebês que nascem, são de Bauru, mas são mais 17 municípios, né? Então, Sim. é uma responsabilidade muito grande em ter esse acolhimento dessa região, né? É uma maternidade de alto risco, né? Exato. Ela é baixo risco só para o município de Bauru. Para os outros 17 municípios é referenciado, né? É alto risco. Continuando, né? Hoje a UTI neonatal, ela tem toda a tecnologia necessária para cuidar de um recém-nascido enfermo, né? Repito de novo, não perde para nenhuma. E isso aí foi fazendo com que eu continuasse a ficar aqui, entendeu? Porque eu estava envolvido na neonatologia, que é coisa que gosto, fazendo gestão, mas fazendo uma gestão dentro da área que eu trabalhei a vida inteira. Continuo me atualizando diariamente. Tanto que você já deve ter percebido aqui os processos que a gente tem dentro das unidades de saúde que permitiu que nós recebêssemos selo de qualidade em todos eles. Todas as unidades estão recebendo. Todas as unidades, não, todas já estão seladas. Só falta o Luci Montoro em Botucatu e o Manuel de Abreu aqui. Estão passando já para a adequação. E para você conseguir isso, você precisa estudar muito. Precisa da equipe, sem dúvida nenhuma. Você não consegue se você não tiver uma equipe determinada, uma equipe voltada para isso, né? Mas a gestão tem que ter um olhar para fazer a equipe também, né? Mas a gente tem que estar super atualizado para que você consiga convencê-los de que precisa fazer isso. E quem ganha com isso são os nossos pacientes do SUS, né? Porque o tratamento é muito mais seguro, né? Então, profissionais muito mais capacitados entendendo todo o processo, né? Porque esse selo ele vem com um olhar, para quem está em casa e não entende, né? Esse selo é um olhar completo pelo hospital, né? Essa validação ela é pesquisada e não é ninguém que está aqui na unidade, é alguém que vem de fora para poder ter esse olhar, né? Sim. Porque nós aqui dentro nós podemos falar, está maravilhoso, né? Mas quem vem de fora tem que respaldar esse processo, né? E para você ter ideia, Reginaldo, esse processo, para você conseguir obter um selo desse de qualidade, ao nível que chega, eles vão ver se o seu resíduo, o seu lixo hospitalar, está sendo corretamente descartado. Não é só atendimento ao paciente. É um processo que envolve tudo. Então, toda doença, hoje, tem um protocolo escrito. Né? Você vai tratar uma pneumonia, então já tem o protocolo, tudo certinho de como fazer, né, o que fazer. Então, não é fácil. Você precisa incentivar as pessoas a participar desse processo, mas o resultado foi muito bom, porque a hora que você obtém o selo, as pessoas que participaram vibram. E a unidade toda faço parte desse processo, né? Doutora, a gente vê lá nas unidades uma questão muito humana, né, da FAMESP, né, da direção, da gestão, né? Porque se não tiver essa humanização, esse processo de humanização, a gente não chega a esses resultados mesmo que o senhor está falando. Por mais que a gente tenha um profissional qualificado, mas se ele não tiver o lado humanizado dele aflorado no processo, a gente perde também, né? E na FAMESP, o senhor, né, toda a gestão, tem esse olhar também, né? Bom, isso faz parte da personalidade da gente, né? E o pediatra tem muito mais esse olhar. Nascimento tem uma força muito forte. E desde que eu vim aqui para Bauru, toda fala que eu tenho,
eu defendo a humanização. Porque na área da saúde, Reginaldo, a pessoa que vem para algum atendimento intra-hospitalar, que é o nosso caso, já vem fragilizada, está doente, né? Está fragilizado. Se não tiver o calor humano, essa pessoa não vai conseguir se recuperar rapidamente, né? Então, isso tem que estar dentro da gente, a humanização tem que estar dentro da gente, atender os nossos clientes assim, de forma humanizada, né? Descontraída, para que o tratamento seja mais eficaz. E a gente vê também não só, né, no cuidado com o paciente, até cuidado com o próprio profissional, né? A instituição da FAMESC olha para o profissional, com um olhar humanizado também, Sim, para que ele reproduza esse processo lá do outro lado, né, doutor? Porque se a gente não cuidar de quem cuida não cuida direito. Exatamente. Né? Então tem sim, a gente se preocupa com isso. E se preocupa também uma questão assim da qualidade profissional. Nós, na nossa gestão, a gente investe muito em treinamentos, né, em capacitação, atualização, e temos até assim um recurso próprio para isso. A gente não faz isso com recurso da Secretaria de Saúde, do SUS. A própria FAMESC faz isso com recursos que a gente capta. Não sei se todos sabem, eu vindo de um serviço universitário, eu trouxe essa cultura para cá. Dentro do hospital hoje, aqui no estadual, nós temos 3 faculdades de medicina. Né? Tem a USP, tem a Uninove e tem a Unilago. Né? E isso daí e tem uma contrapartida. Essas universidades dão uma contrapartida porque tem despesa. O aluno aqui dentro tem despesa. Ele tem crachá, ele usa gorro, máscara, avental. Então tem uma contrapartida. E essa contrapartida, o médico E essa contrapartida, a gente segura um pouco desse recurso para fazer o investimento em atualizações. Que está dentro da contrapartida fazer isso daí, né? E o fato de você ter aqui e nos outros hospitais que a gente faz a gestão, alunos de graduação e técnicos, isso faz com que os nossos profissionais tenham que estar atualizados, melhorando mais ainda a qualidade da assistência. Porque você tem um aluno, ele precisa se atualizar para ensinar o aluno. E o aluno pergunta, questiona, né? Tem que dar aula. E isso daí eu acho extremamente interessante no resultado final, que é o tratamento do paciente. Né? Doutor, tem algumas perguntas que a gente vê em muitos cursos aí pela nossa sociedade de liderança, né? Como é hoje para o senhor olhar esse olhar de liderança? Porque tem que ser líder. A gente não adianta... A liderança, ela é transformadora. Né? Se a gente não tiver um olhar completo com o conteúdo, né, a saúde, o cuidado, a gestão, a gente perde um pouquinho. Como que é o senhor hoje? O senhor é o líder, né? Tem todos esses anos aí lideraram processos importantes para a saúde. Como que é se sentir e transformar essa questão da liderança? Sentir, eu nunca parei para pensar. Fazendo você pensar um pouquinho. Mas acho que é transformador, né? Um líder, acho que é meio que nato isso, sabe? Faz parte da personalidade da pessoa. Existe curso, sim, mas quem faz o curso já tem que ter essa personalidade, né? De liderança. Mas se você, parando para pensar agora, sendo um líder, que você me chamou de líder, obrigado. É o líder, né? De todo esse processo. Acho que liderar são quase 6 mil funcionários.
né, dentro A FAMESP toda tem quase 7 mil, mas aqui em Bauru nós temos 4 mil e poucos funcionários, né? Só em Bauru é a segunda maior empregadora da cidade, né? Então só para a gente ter entendido. Mas, assim, pensando na sua pergunta, o que você acha de ser líder, eu agora fico, assim, pensando que é muito bom, é ótimo, porque a gente está liderando um processo que está trazendo um benefício para a população. Essa é a maior satisfação, sim. De olhar e falar assim, as ações que a gente vem tendo está melhorando, cuidando das pessoas, ajudando pessoas, né? Eu acho que esse é um papel primordial de um líder, né? Fazer algo que mude, transforme a vida de pessoas. Então, estou chegando a essa conclusão. Eu nunca tinha parado para pensar, repito aqui. Mas realmente um líder tem que mudar mesmo, né? E uma coisa que eu tenho comigo, Reginaldo, tudo que eu sei, eu passo para as pessoas. Não guardo nada comigo, eu não tenho segredo. Tudo que eu sei nessa questão de gestão, eu passo. Você é testemunha disso, né? Com os nossos diretores aqui nas unidades de saúde, acaba tendo até um perfil parecido, né? Porque o senhor nos dá uma liberdade muito grande de perguntar, de o senhor transformar, trazer algo para a gente que talvez a gente não tenha conhecimento, né? E eu vejo, por isso que eu falei que o senhor é líder, eu vejo um líder assim, um líder que ouve, um líder que transmite, né? Guardar para a gente não adianta, né? Porque a gente fica ali se inchando, se inflando de todo o processo e a instituição acaba não andando, né? Não pode guardar, tem que andar junto. Fazer esse processo, né? Olha que gostoso, a gente está chegando, o tempo ele é inimigo dos nossos programas, das nossas ações, né? Porque a gente tem tanta coisa para perguntar para o doutor, fiz umas anotações aqui da liderança, né? E de olhar, mas eu não posso deixar de perguntar para o senhor para olhar na visão de futuro, né? A gente aprende, né? Carrega muitas das nossas histórias do passado, mas a gente tem que estar olhando lá na frente, né? Uma visão de futuro, a saúde, a gestão. Como que o senhor olha hoje para si, poxa vida, eu preciso. O senhor disse aqui, eu não paro de estudar, estou olhando, estou pesquisando, estou me informando, né? Isso também é visão de futuro, que a gente está se capacitando para não atrasar os processos. Mas eu queria que o senhor olhasse uma visão de futuro hoje para a nossa saúde, para a gestão da FAMESP, de todo o processo. Pensando em saúde pública, Reginaldo, eu tenho uma grande preocupação. A população está ficando cada vez mais carente, tem menos planos de saúde. Isso vai pesar do lado do SUS, né? A saúde hoje é muito mais cara do que no passado por causa do avanço tecnológico, né? Então, muitos equipamentos, hoje não se faz mais cirurgia de vesícula céu aberto, ou seja, cortando, faz por vídeo laparoscopia, que é por paciente muito melhor, de recuperação muito mais rápida. Mas é um procedimento que fica muito mais caro. Então, a minha preocupação no futuro é a sustentabilidade do SUS. E se a gente não trabalhar na saúde básica, isso vai ficar muito pior, porque 30% das pessoas que estão internadas nos hospitais hoje são sensíveis a tratamento nas unidades básicas. Então, o investimento na saúde, para mim, tem que ser nas unidades básicas. Todo mundo fala isso, todo mundo sabe disso, mas isso não acontece. Não se implanta isso. Não se implanta isso. Então, no futuro, não estou dizendo que a FAMESP vai fazer isso, estou falando da minha visão. Mas eu tenho certeza que se tivesse condições de recurso, faria, né, doutor? Se Sim. tivesse um recurso, né, do governo federal, falava, você vai cuidar disso também. Eu tenho certeza que a FAMESP abraçaria até por setologia, né? Entendimento do processo, né? Com isso, a gente diminui um pouco o número de internações, né? Que é mais caro e que é muito pior
as pessoas, né? Manter uma pessoa no leito aqui é muito mais caro do que você ir até a casa dela e Sim, fazer, né, a saúde da família e fazer todo o sim, sim, processo sim, todo, né, sim. doutor? Então, a gente vê que existem alternativas. Falta aí um entendimento para que a gente possa Uhum, realmente implantar isso, né, doutor? sim. Então, essa é a visão do futuro que o senhor olha hoje, o cuidado que a Eu gente estou tem que falando a ter. visão minha do E, futuro, não é da FAMESP, sim, né? a visão do profissional, do gestor, né, que tem Uhum, um olhar para essa saúde, né, de que é necessário que a gente tenha um cuidado com essa saúde primária, ali, né, o primeiro processo. uhum, Né? Então, uhum. acho que se a gente cuidar disso, a gente sempre fala, né, a gente precisa ter uma saúde não só curativa, mas preventiva. Preventiva. Né? Ó, Enquanto nós não tivermos só a saúde curativa, é o que o senhor falou, vai encarecer cada vez mais, né, o SUS, será que terá condições no futuro para uhum. dar esse respaldo, né? A população, infelizmente, vai empobrecendo todo esse processo, não tem um plano de saúde, como o senhor colocou, né, e a gente vai perdendo isso. Doutor Hugo, o senhor esteve à frente anos e anos na presidência da FAMESP, a gente não pode deixar de colocar isso. Né? O que é a FAMESP hoje? O que o senhor entende da FAMESP? A importância da FAMESP nesse processo, igual o senhor ali dirigiu e dirige, né, por vários anos. Bom, Reginaldo, eu acho que a gente tem que pensar no todo, né? A FAMESP, ela hoje tem 44 anos, foi criada como uma fundação de apoio à Faculdade de Medicina, né? Ao ensino, à pesquisa e assistência, né? A Faculdade de Medicina e o Hospital das Clínicas. E mais recente, em 2011, ela se tornou uma organização social, assim, meio que a pedido da própria Secretaria de Saúde para que os hospitais universitários, faculdades de medicina participassem da saúde pública da região no qual ela está inserida. E para que a FAMESP fizesse, então, a gestão de algumas unidades públicas de saúde. E a gente foi crescendo a cada dia, né, pegando mais serviços de saúde que são públicos, e a importância é o resultado disso. Para você ter ideia, hoje já falamos isso, são quase 4.000 colaboradores, né, só na cidade de Bauru. Nós temos 600 leitos aqui em Bauru, dos quais 100 são leitos de UTI. Imagine né, o benefício que a população tem do serviço desse retaguarda disso. Processo todo, né? Então, acho que a maior importância da FAMESP é o serviço que ela oferece. Mas se você for pensar bem, quantas famílias estão hoje dependendo da FAMESP aqui em Bauru, né? E não é só família, que são empregos diretos, os 4.000 são empregos diretos, né? E pais de família sustentam famílias sustentam famílias. E outros serviços, a gente tem terceirizados aqui na limpeza, isso aí não está na conta. Né? Tem limpeza, tem manutenção de equipamentos, então é um pool assim, de atividades enorme, né? Eu acho que ela ajuda tanto na atividade fim dela, que é o principal, que é a assistência à saúde, como ela ajuda também gerando emprego, gerando assim, mais condições de vida para as pessoas envolvidas com a FAMESP. Que maravilha, né? A gente ficaria aqui contando todos os processos, mas eu vou deixar para outros convites, né? Porque a gente vai ampliando sempre convite que tem oportunidade de convidar o doutor Bruno para vir para cá para falar um pouquinho da FAMESP, para falar um pouquinho dessa ação tão importante que é dirigir uma instituição como a FAMESP. Doutor, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, disponibilizar o seu tempo para a gente conhecer, né, do gestor, conhecer do Antônio Rublo Júnior, conhecer um pouquinho mais da FAMESP e levar isso para a população. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre que você quiser, estarei à disposição. Muito obrigado. Isso é líder, né? Está sempre pronto para nos informar e transparência é importante, doutor. Antônio Rublo Júnior conosco hoje no programa especial. A gente volta no próximo programa, FAMESP Notícias, FAMESP Entrevista, sempre com você aqui na TV Unesp.